Saga de Gêmeos certamente é um dos Cavaleiros de Ouro mais temidos. Seu poder avassalador é conhecido por seus inimigos, mas você sabe como os poderes de Saga foram selados pelos deuses? Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Saga de Gêmeos. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, o destino de Saga. Saga de Gêmeos é o irmão gêmeo mais velho de Cânon, sendo predestinado a se tornar o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos do século XX. Antigamente, Saga era considerado como um aspirante a sucessor do Grande Mestre Xion, tendo todas as características necessárias para este posto, sendo humanidade, habilidade e força física. Porém, o seu coração esconde uma sombra maligna. Dado como desaparecido há 13 anos atrás, na história do mangá, Saga esteve escondido por todo esse tempo sob a máscara do Grande Mestre, depois de assassinar Xion e tomar seu posto como governante do santuário. No anime, Saga tomou o lugar do irmão do Grande Mestre Xion, sendo assim chamado de Arlis ou Ares. Seu plano era matar Athena e dominar o mundo. Saga tinha dupla personalidade, oscilando entre extremos do bem e do mal. Dentro dele, esses opostos estavam sempre lutando entre si, e depois de ter o seu coração purificado na Batalha das 12 Casas, ele mesmo tira sua própria vida. Curiosidade número 2, o maior estrategista do santuário. Saga é visto como um grande estrategista por ter conseguido se colocar no controle do santuário por 13 anos. Ele escondeu sua verdadeira identidade e foi capaz de enganar a maioria dos Cavaleiros de Ouro, sendo que poucos deles, como Máscara da Morte e Afrodite, sabiam quem o Grande Mestre era de verdade. Nem mesmo o Cavaleiro de Virgem Shaka, que é capaz de ver a verdade por trás do coração das pessoas, foi capaz de descobrir a verdadeira identidade do Grande Mestre. É dito que Shaka só conseguia ver o lado bom do Grande Mestre, isso porque Saga escondia a sua parte maligna. Saga é frequentemente descrito por outros personagens como alguém com a bondade de um anjo, mas com a escuridão de um demônio. Essa ambivalência acabou criando uma dupla personalidade, um Saga bondoso que era extremamente leal a Athena e um maligno que teve o controle do corpo de Saga por boa parte do tempo e matou o Grande Mestre anterior para tomar o seu lugar. Curiosidade número 3, o Cavaleiro metade anjo e metade demônio. Falando mais detalhes sobre as duas faces de Saga, é curioso a dinâmica entre essas duas personalidades, sendo a boa e a má. Ambas interagem como se fossem duas entidades que oscilam entre um só corpo, sempre uma combatendo a outra, e apesar da personalidade má ter tido o controle em maior parte do tempo, a boa nunca deixou a má realizar alguns atos cruciais para a dominação do mundo. Os dois lados podem se comunicar entre si, como visto durante a batalha nas 12 Casas, onde a face boa de Saga impede que a face má envie Seiya para outra dimensão. E também na luta contra Shun, após ser atingido pela corrente de Andrômeda, a face benigna aconselha a maligna a desfazer as ilusões na Casa de Gêmeos. Curiosidade número 4, a origem da maldade de Saga. A criação de sua personalidade maligna foi influenciada pela Estrela do Infortúnio, que adentrou em seu corpo e mente quando ele ainda era um bebê. À primeira vista na história, era dito que Saga tinha dupla personalidade, porém com o decorrer da saga, é revelado que na verdade foi implantado em seu corpo um espírito maligno, quando Saga ainda era bebê. A sua parte maligna se chama Lemur, que foi enviado até o bebê Saga pela deusa Ker, a irmã de Thanatos e Hypnos. Em sua forma maligna, Saga era um homem que calculava cada passo e fazia de tudo para manter sua ordem caótica e suas opiniões, de modo a causar medo e imponência sobre os outros. Como regente do santuário, ele era cruel e suas leis eram severas. No caso de um desertor, por exemplo, não bastava apenas a morte, e sim devia torturá-lo da pior maneira possível até que não resistisse.
Ele também matou aqueles que descobriram a verdade ou que suspeitavam dela, sendo esses alguns criados do Grande Mestre, como foi revelado por Meereen, e também ordenou os assassinatos de Aioros, Daidaros, Mestre Ancião, os Cavaleiros de Bronze e outros. É claro que o Mestre Ancião e os Cavaleiros de Bronze conseguiram sobreviver a essas investidas do Grande Mestre do Santuário. Curiosidade número 5, Saga poderia se tornar um deus. É notável que o Saga Maligno se considerava sim um deus. Ele acreditava que, tendo o controle do báculo Nike, que é a deusa da vitória, e o escudo Aegis, ele poderia destronar Poseidon, Hades e Zeus. Saga acreditava que só ele poderia liderar a Terra, livrando o planeta de deuses que querem apenas destruí-la, e que ele era o único ser humano com a capacidade de governar e proteger a Terra, acreditando que assim se tornaria um deus. Porém, a personalidade maligna de Saga foi completamente eliminada de seu corpo quando ele foi atingido pela luz do escudo de Atena. Sua personalidade voltou ao normal. Não existia mais separação entre o bem e o mal, e sim, a verdadeira face de Saga, aquela que todos conheciam e admiravam, surgiu. Sabemos que Saga era considerado um iluminado e que sua presença era divina. E ele era admirado por todas as pessoas que moravam próximas do santuário. Saga era como um anjo de extrema bondade e compaixão com os mais fracos, sendo essa sua face comparada com alguém próximo de uma divindade. Curiosidade número 6, o golpe mais temido de Saga. Apesar de Saga possuir o poderoso golpe da explosão galáctica, considerado o mais destrutivo dentre os Cavaleiros de Ouro, sabemos que o golpe mais temível desse cavaleiro seria o Satã Imperial. Essa é uma técnica proibida, utilizada apenas pelos regentes do santuário. É uma habilidade secreta que pode controlar a mente do adversário. Essa técnica foi desenvolvida para que o Grande Mestre do santuário pudesse com certa facilidade conter possíveis traidores. Porém, como sabemos, Saga e Kanon aprenderam essa habilidade, provavelmente nas escrituras antigas guardadas em Starhill. O Satã Imperial é uma técnica ilusória que controla a mente do alvo. Quem é atingido pelo Satã Imperial se torna uma marionete violenta sob as ordens de quem aplicou este golpe. Sendo assim, a pessoa é forçada a cumprir qualquer ordem dada. Na maioria das vezes, o efeito da técnica só é anulado quando alguém morre diante dos olhos daquele que foi atingido. Curiosidade número 7, Saga, o controlador de mentes. Em Cavaleiros do Zodíaco conhecemos alguns guerreiros que tiveram sua mente controlada por Saga. Um deles é o Cavaleiro de Cristal, conhecido por ser o mestre de Yoga de Cisne. Cavaleiro de Cristal se torna completamente maligno e simplesmente se torna um ditador na Sibéria, representando, é claro, o Grande Mestre do Santuário. O Mestre Cristal, porém, só é detido quando Yoga consegue derrotá-lo, sendo assim ele é morto por seu próprio discípulo. Guilt, o mestre de Ikki, também é outro personagem que foi controlado pelo Satã Imperial de Saga. Guilt, na verdade, se chamava Jorge de Fornalha, sendo um cavaleiro bondoso. Porém, depois de se encontrar com o Grande Mestre do Santuário, Jorge é torturado por Saga em Máscara da Morte. E após isso, ele recebe o Satã Imperial e uma máscara para cobrir o seu rosto. E as cicatrizes de seu corpo foram feitas pelo Excalibur de Shura. Guilt é morto por seu discípulo Ikki, antes dele se tornar o Cavaleiro de Fênix. Outro personagem controlado por Saga foi a Ioria de Leão. O Cavaleiro de Leão é pego pelo Satã Imperial e só volta ao normal após Cassius se sacrificar perante ele, salvando assim o Cavaleiro Ceia de Pégaso. O que esses três personagens tinham em comum eram suas suspeitas sobre a identidade do Grande Mestre do Santuário, além de terem confrontado Saga de frente. Curiosidade número 8, o selamento de Saga. Após Saga morrer no Muro das Lamentações, existem algumas histórias oficiais com acontecimentos envolvendo o Cavaleiro. Uma dessas histórias é a saga Soul of Gold, onde Saga ganha uma vida temporária dada por Odin. Nessa história, os Cavaleiros de Ouro voltam à vida para enfrentar os guerreiros deuses e Loki. E no filme Prólogo do Céu, as almas de Saga e dos demais Cavaleiros de Ouro são seladas pelos deuses em um obelisco de pedra, sendo essa uma estátua com o rosto dos cavaleiros, que ficam presos na completa escuridão. Porém, na saga Episódio G Assassino, Saga volta à vida em uma forma não humana. O Cavaleiro de Gêmeos retorna em forma de uma coruja, sendo conhecido como o Oráculo de Atena. Saga tem uma missão que é acompanhar Shura até o futuro e guiá-lo para que o Cavaleiro cometa um assassinato.
Curiosidade número 9, Saga Kokuto. Kokuto é o nome de Saga em episódios de Assassino. Ele é um viajante do tempo e espaço. Ele viaja para o passado para encontrar o jovem Shura de Capricórnio, anos antes dele lutar contra os Cavaleiros de Bronze. Saga é apresentado como oráculo de Atena e junto de Shura eles viajam no tempo para 16 anos depois da Guerra Santa contra Hades. Nesse futuro, Saga tem a missão de assassinar os inimigos que se aproximarem de uma garota chamada Yoshino Hino. Essa garota é a Atena de uma outra dimensão chamada de Caos. Saga guia Shura em suas batalhas, e por estarem no futuro, as memórias de Shura são alteradas, e mesmo estando em seu corpo jovem, ele possui todas as suas memórias até a batalha contra Hades. Curiosidade número 10, o despertar de Saga. Saga, apesar de ter todas as memórias, ele não consegue utilizar todo o seu poder. Preso no corpo de uma pequena coruja, o Cavaleiro de Gêmeos acredita que esse foi um plano de Atena para que ele não entrasse em conflito com Kanon ou qualquer outro mal. Como por exemplo, em determinado momento, Shura começa a ser puxado para o submundo, já que ele deveria estar morto no futuro. E assim a armadura de ouro de Capricórnio se torna uma Sapuris negra e Shura começa a se tornar um demônio descontrolado. Porém Saga eleva seu cosmo e na forma de Atena, ele liberta Shura que volta ao normal. Em outro momento Saga também consegue momentaneamente voltar à sua forma humana para salvar o Shura, porém ele quase perde o controle. Sendo assim, Saga em sua forma humana poderia facilmente despertar novamente sua face maligna, ou talvez ele e Kanon seriam forçados a se conflitarem novamente. E nessa história, Kanon é o novo grande mestre do santuário. Após a saga de Assassino, Saga continua em forma de coruja e acompanha Shura viajando entre várias dimensões e realidades, onde o mundo está em completo caos e derrotam os inimigos desses lugares. Gostaram das 10 curiosidades sobre Saga de Gêmeos? Comente aí pra eu saber e é claro, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?